Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico de hoje, desta quinta-feira. Nós vamos estar mais uma vez aqui reunidos no nosso canal do YouTube para estudarmos, mesmo que de forma virtual, através da internet, né? Estudamos a palavra do Senhor. Na quinta-feira passada nós estudamos o Espírito Santo, já que o tema que nós estamos estudando é pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Então, na quinta-feira passada estávamos estudando o Espírito Santo no Velho Testamento e hoje, nessa quinta-feira, nós vamos começar a estudar esse tópico, o Espírito Santo no Novo Testamento, a parte 1. Então, nós vamos estudar na próxima quinta a parte 2. Então, dividimos aí esse tópico do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, hoje a gente vai começar esse novo tópico, o Espírito Santo no Novo Testamento. Mas antes da gente começar, vamos pedir a graça de Deus para nós através da oração. Oremos. Maravilhoso Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, nesse estudo, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nós aprendermos muito mais a respeito da Tua Palavra e a respeito do próprio Espírito Santo de Deus. Fica conosco. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos lá. Espírito Santo no Novo Testamento, parte 1. O Novo Testamento, queridos, ele está repleto de referências à pessoa e obra do Espírito Santo. Enquanto no Antigo Testamento as referências são escassas e algumas não são tão diretas assim, Espírito Santo, mas muitas vezes falando de Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, mas no Novo Testamento nós encontramos muitas referências com relação ao Espírito Santo, principalmente a sua pessoa e a sua obra. Nos Evangelhos, que é a primeira parte que nós vamos estudar hoje, que é o Espírito Santo no Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo ele estava centralizada na pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo, nos Evangelhos, nessa primeira parte que a gente vai estudar, a atuação do Espírito está centralizada na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é o centro de atuação do Espírito Santo nos Evangelhos. A gente pode observar alguns exemplos. Por exemplo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi revestido com poder pelo Espírito Santo, ele foi morto em expiação pelo pecado pelo Espírito Santo e, finalmente, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo do Senhor. Então, a gente observa que o Espírito Santo ele centralizou a sua atuação na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos, a partir desse tópico que a gente vai ver hoje, que é o Espírito Santo no Novo Testamento e mais a sua atuação nos Evangelhos, nós vamos dividir esse estudo em 4 tópicos, onde a gente vai estar dando uma observadazinha no Espírito Santo no Novo Testamento. Lembrando que nos Evangelhos o Espírito, a atuação do Espírito está centralizado na pessoa de Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui? Primeiro, nós vamos observar o Espírito Santo nos acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus. O que é que nós temos nos acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus? Primeiro, nós temos aí a figura de João Batista. João Batista sendo o último dos profetas do Antigo Testamento. O texto de Lucas 1,15 diz que ele foi cheio do Espírito Santo já do ventre materno para exercer a sua função profética, que era de preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, com relação a João Batista, diz o texto que ele já foi cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, e aqui esse acontecimento antes do nascimento de Jesus. Nós temos também a pessoa de Isabel, a mãe de João Batista, que
grávida de João Batista, ao ouvir a saudação da sua prima Maria, que também estava grávida de Jesus, né? Ela ficou possuída do Espírito Santo. Lá em Lucas 1,41 diz que Isabel ficou possuída do Espírito Santo e se alegrou, explodindo em louvor. Então, Isabel diz assim: que maravilha, que honra para mim é ser visitada pela mãe do meu Senhor. Então, possuída então pelo Espírito Santo, ela pôde então se alegrar e louvar a Deus com a presença de Maria ali na sua casa. Também temos a figura de Zacarias, que era o pai de João Batista. Então, observe aí que está dentro dessa família, né? João Batista, o filho, Isabel, a mãe, e Zacarias, o pai. A gente pode dizer que foi uma família possuída, né? Cheia do Espírito Santo. Então, Zacarias diz aí em Lucas 1,67, que cheio do Espírito Santo, ele pôde então produzir um cântico de natureza profética, quando do nascimento de João Batista, né? Ele ficou mudo porque ele não creu na visão do anjo que disse que ele teria esse filho, que a sua esposa ficaria grávida. Ela era estéril, ambos já tinham uma certa idade avançada, mas o anjo disse: por que você não creu? Você vai ficar mudo até o menino nascer. Então, quando o menino nasceu e ele botou o nome João, então a sua língua se desprendeu. Então, ele, cheio do Espírito Santo, como diz aí o texto de Lucas 1,67, ele produziu esse cântico ao Senhor, um cântico de natureza profética. Então, nos acontecimentos antes do nascimento de Jesus, nós temos a atuação do Espírito Santo. Em João Batista, ele sendo cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Isabel, que ficou possuída pelo Espírito quando ouviu a saudação de Maria, né, Lucas 1,41. E Zacarias, que quando nasceu o seu filho, e ele colocou o nome dele será João, né, na hora de colocar o nome na criança, diz que ele, cheio do Espírito Santo, então produziu esse cântico de louvor de natureza profética. Então, nos acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus, nós temos aí João Batista, Isabel, Zacarias. Segundo tópico, nos acontecimentos relacionados com o nascimento de Jesus. Isso aí foi antes do nascimento e agora os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus, acontecimentos relacionados com o nascimento de Jesus. Aí a gente tem, nesse tópico aí, a concepção virginal de Maria. Então a gente observa aí no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, quando acontece, então, o anjo, então, ele diz a Maria que ela ficaria grávida, que ela teria um filho, seu nome seria Jesus, e ele salvaria o povo dos seus pecados. Então Maria disse ao anjo, diz o texto, né? Lucas 1, 34 a 35. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos aqui essa concepção virginal de Maria, né? Maria, ela concebeu a Jesus pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Então, concepção virginal de Jesus, obra produzida pelo Espírito Santo, como está bem claro no texto: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Ainda nesse tópico nós temos o testemunho de Simeão. Vamos dar uma olhadinha quem foi Simeão, né? Simeão era essa pessoa que foi relacionada ali com o nascimento do Senhor Jesus e que também foi cheio do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, né? O texto diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Lucas 2,25. Diz aí o texto: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão,
Interessante que a Bíblia diz que ele apenas era um homem, né? Não diz que ele era um sacerdote, um profeta, uma autoridade religiosa, não, simplesmente diz que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Observa aí, está até grifado, né? O Espírito Santo estava sobre Simeão. O que é que diz mais ainda o texto? Que o Espírito Santo lhe revelou o Messias. Lucas 2, verso 26 diz o texto. Ele tinha recebido, Simeão, uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, o Cristo do Senhor. Então, o Espírito Santo trouxe essa revelação para ele de que ele não morreria antes de ver com seus próprios olhos o Messias, o Salvador, a salvação que Deus preparou para o seu povo de Israel, não só para o seu povo de Israel, mas para os gentios também. O que é que a gente tem mais a respeito de Simeão? Diz ainda o texto que o Espírito o moveu. Lucas 2,27 diz, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, né? No momento de apresentação de Jesus, que ele era o primogênito, todo primogênito pertencia ao Senhor e teria que ser apresentado ao Senhor, deveria ser remido, né? É a redenção do filho primogênito, para que fosse o primogênito ofertado, oferecido ao Senhor. Então eles faziam uma cerimônia, traziam uma oferta ao Senhor e ali o menino voltava para casa com seus pais, né? Porque todo primogênito pertencia ao Senhor. Isso foi um mandamento que Deus colocou na saída do povo do Egito, né? Quando Deus poupou os primogênitos de Israel, então ele disse, de agora em diante todo primogênito pertence a mim, é do Senhor. Então, para que a família ficasse com a criança, era necessário que ele fosse apresentado a Deus no templo, fosse feito um sacrifício, e assim a criança poderia ser levada de volta para o seu lar, na presença dos seus pais. Então, movido pelo Espírito Santo, né, o Simeão ele foi ao templo quando José e Maria trouxeram o menino Jesus para fazer esse ritual que a lei de Moisés ordenava. O que é que mais diz aí a respeito de Simeão? Diz que o Espírito Santo lhe deu discernimento. Lucas 2, 28 a 32 diz, Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Maravilha! Então nós temos aí o Espírito Santo no nascimento de Jesus, sendo o autor da concepção de Jesus no ventre de Maria e também trabalhando na vida de Simeão, esse homem que tinha na sua vida a presença do Espírito Santo, que lhe revelou que ele não morreria sem que antes ele visse com seus próprios olhos o Messias, a salvação do Senhor. Tópico 3, vamos ver agora o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vimos os acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus, vimos os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus, né? Concepção virginal de Maria e a atuação do Espírito Santo na vida de Simeão e agora na vida de Jesus, observando que a pessoa de Jesus é o centro de atuação do Espírito Santo nos evangelhos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, no batismo de Jesus, não está presente aí o Espírito Santo, já estava na sua concepção, né? Nós vimos lá no tópico anterior, no tópico 2, e agora no batismo de Jesus. Mateus 3, 16 e 17, diz o texto, depois de ser batizado, Jesus
logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, o Espírito estava presente na hora do batismo de Jesus, porque na hora do seu batismo, assim que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu do céu, pousou sobre ele em forma de pomba. Letra B, na tentação. O Espírito Santo também estava aí nesse momento de tentação de Jesus, que a gente observa no texto de Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 4, e o versículo 1 diz: a seguir, ou seja, depois do batismo de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito, olha aí que ele é levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo estava na tentação de Jesus. Letra C, o Espírito Santo no ministério de Jesus, no ministério do Senhor Jesus, no ministério público do Senhor Jesus. Então nós temos aí Lucas 4, 18 a 19, o verso 21, que é o texto de Isaías, que Jesus lê na sinagoga, atribuindo a si essa profecia e dizendo que ela estava se cumprindo naquele momento. Então, diz o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha aí, o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso aí é o ministério de Jesus que seria feito através dessa unção do Espírito que estaria sobre ele. Evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, um ano em que o Senhor estaria salvando o seu povo. E aí diz, lá no verso 21, então Jesus começou a dizer, depois que leu o texto: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura. Então, o Espírito de Deus estava sobre Jesus, atuando no seu ministério. Outro texto importante está em Lucas, capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então, o ministério de Jesus ele foi desenvolvido através do poder do Espírito Santo, que o ungiu e que estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Quarto e último tópico para nós terminarmos essa primeira parte do Espírito Santo no Novo Testamento, nós vamos ver agora o Espírito na vida dos discípulos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Espírito Santo também agiu na vida dos discípulos de Jesus antes do Pentecostes. Então, antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava agindo na vida dos discípulos, conforme a gente observa em João 14, 17. Diz aí o texto, O Espírito da verdade, Jesus falando, João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, está se referindo aos discípulos, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Olha aí, habita com vocês e estará com vocês, ou seja, o Espírito Santo já agia na vida dos discípulos antes do Pentecostes, não de uma forma definitiva, total, completa, absoluta, mas o Espírito Santo já estava agindo, porque Jesus disse, porque ele já habita em vós e estará. Habita e estará. Interessante, né? Habita presente e estará futuro. Então, o Espírito Santo já estava agindo na vida dos discípulos. No entanto, essa atuação do Espírito Santo no tempo de Jesus, ela era diferente de sua atuação hoje.
E isso fica claro no texto de João 7, 38 e 39. Então, a atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos, né? Na vida daquelas pessoas ali. No tempo de Jesus, a atuação dele era diferente da atuação de hoje. Isso fica bastante claro no texto de João, capítulo 7, versículo 38 a 39. Como é que a gente observa isso? Como é que fica claro essa diferença? Observe aí. João 7, 38 e 39. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito de quem? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, né? Está no futuro, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ou seja, Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado e subido até os céus. Então, a gente observa aqui que o Espírito Santo, né, já agia, mas ele agia de uma forma diferente do que ele age hoje, porque hoje o Espírito Santo foi derramado e dado para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bem, querido, então essa sutileza aí, o Espírito Santo agia naquele tempo, mas agia de uma forma diferente, e a gente observa isso no texto de João 7, 38 e 39. Né? No texto de João 14, 17, Jesus disse que o Espírito já habitava nos discípulos, mas estaria neles. E aqui no capítulo 7 de João, verso 38 e 39, ele diz que fluiriam rios de água viva em todo aquele que cresce em Jesus, de acordo com a Escritura. E Jesus estava se referindo a quem? Esse rio de água viva? Ao Espírito Santo que estariam recebendo aqueles que crescem no Senhor Jesus, pois o Espírito até aquele momento não havia sido derramado sobre toda a carne. E aí diz o texto, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ok, queridos? Concluindo, na conclusão, temos então observar o seguinte: durante a vida terrena de Jesus, a atuação do Espírito Santo acompanhava as linhas gerais estabelecidas no Antigo Testamento. Ou seja, no tempo de Jesus, a atuação do Espírito era praticamente semelhante à atuação do Espírito no Antigo Testamento, com a exceção de que houve a promessa da vinda do Espírito Santo como substituto de Jesus. Ou seja, Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, substituindo a ele junto com os discípulos e aqueles que crescem no seu nome, como quem haveria de continuar a presença e a obra de Jesus no mundo. Então, a presença e a obra de Jesus iria continuar através da presença do Espírito Santo, é como a gente vê nos textos de João 14, 16, 17, o verso 26, João 15, 26, João 16, 5 a 15. Evidentemente que a gente não vai ler todo esse texto de 5 a 15, mas vamos dar uma observada em alguns desses textos aí para a gente observar. Olha aí, em João 14, 16 a 17 diz, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, outro, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse outro Consolador? Jesus diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque habita com vocês e estará em vocês. Há uma promessa da vinda do Espírito como um substituto de Jesus. João 14, 26 diz o texto, Jesus ainda falando, prometendo o Consolador, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, mais uma vez aqui a promessa da vinda de um Consolador enviado pelo Pai, que é o Espírito Santo. João 15, 26, diz aí o texto: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus dizendo, quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho
de mim. Então está dizendo que o Espírito procede do Deus o Pai, que é enviado por Jesus Cristo, e é esse Espírito que vai dar testemunho de Jesus. Finalmente, João 16, verso 7 diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, concluindo, a gente pode observar que a atuação do Espírito Santo, né, no tempo da vida terrena de Jesus, ele estava centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Ele atuou em acontecimentos antes do nascimento de Jesus, ele atuou em acontecimentos durante o nascimento de Jesus Cristo, ele atuou durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele atuou em pessoas, nos seus discípulos, durante o ministério de Jesus, porém, essa atuação ainda era dentro dessas linhas gerais estabelecidas no Antigo Testamento. Porém, Jesus, ele prometeu que estaria enviando o Espírito Santo como seu substituto, e esse estaria sobre os discípulos, sobre aqueles que crescem, e estaria para sempre com aqueles que creram em Jesus, e estaria como um substituto da pessoa do Senhor Jesus, agora atuando de uma forma intensa, total, sem nenhum tipo de semelhança com o Antigo Testamento. Agora o Espírito Santo tenha sido dado, foi derramado de uma forma total e completa para agir na vida daqueles que servem e que seguem a Jesus. Amém? Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Espero que você tenha aproveitado o nosso estudo. Na próxima quinta-feira nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, mas agora com a segunda parte, que é o Espírito Santo do Pentecoste para frente, né? Quando a promessa de Jesus foi cumprida e Deus enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes para ficar com o seu povo e para edificar a sua igreja. E é esse tópico que a gente vai ver na próxima quinta-feira. Deus te abençoe e Deus te guarde no nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, que Ele possa, ó Deus, estar trazendo, Senhor, mais conhecimento para o nosso coração e que nós possamos a cada vez mais ter o desejo de conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecer as maravilhas da sua palavra, conhecer tudo aquilo que está relacionado à nossa fé em Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, fica conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Até a próxima quinta-feira com o nosso estudo bíblico. Se Deus quiser, Deus te abençoe ricamente. Amém?